foi criado um núcleo de disseminação de informação que foi importado dos Estados Unidos e que fica repetindo aqui o tempo todo. Aí, veja, você pode dizer assim, não, mas eu não concordo com o Olavo, eu discordo disso, etc. Sim, gente, mas vocês são massa de manobra desse cadáver. Vocês são massa de manobra desse cadáver. Vocês são jovens e que olham o Miorim e falam, nossa, ele sabe lógica, que divertido e tal. Ele sabe mais lógica do que o Olavo de Carvalho, com certeza. Com certeza absoluta. O Miorim sabe mais lógica do que o Olavo de Carvalho. Mas só que vocês são olavista indireto, cara. Vocês são olavista indireto. Vocês são. Vocês que são jovens e estão me assistindo agora, vocês têm que saber isso. Vocês são olavista indireto. Vocês estão fazendo o trabalho do velho. Vocês estão fazendo o trabalho do velho. O velho fascista morto, filho da puta. No arcabouço, né, no conjunto de coisas que ele retira da cartola para combater Marx, o marxismo e o socialismo, sempre surge a questão do cálculo econômico. Mises teria provado que que o socialismo é impossível por causa do problema do cálculo econômico. Se não há mercado, não há preço. Se não há preços, não tem como fazer cálculo econômico, etc. Então são 2 vídeos voltados para esse tema em particular. Isso é o tema, veja. Ninguém foi discutir Mises porque Mises era irrelevante. Ninguém foi discutir Mises porque Mises era relevante. As pessoas foram discutir, e esse é o caso do Gustavo, o Gustavo foi discutir cálculo econômico, o problema do cálculo econômico, porque o Olavo, eu lembro muito, muito claramente, o velho morto e fascista, ele, quando vocês todos, o Miorim, ele deve ter uns 20 anos, o Miorim devia ter 5 quando o Olavo já fazia isso, certo? Você tem que ter clareza disso. O Miorim devia, se ele deve ter entre 20 e 30 anos, eu suponho, 20 e 30 anos, quando o Olavo falava essas coisas, o Miorim devia ter 10 anos de idade. Certo? Não foi ele que trouxe isso para o Brasil. Então, o Mises começou a ser valorizado por essas forças conservadoras que usavam argumentos que o próprio velho morto não conhecia. Então, o Miorim aprendeu com o Olavo, não diretamente dele, mas ele sabe muito mais do que o Olavo. Ele é o Olavo 2.0. O Olavo dizia, estudem Mises. O próprio morto, que é o Olavo, nunca estudou, mas ele ficava, estudem Mises, para criar esse exército de meninos. O plano do Olavo era esse. Estudem os caras que eu fui lá, obscuros, encontrei esses caras que ninguém liga para esses caras, e eu vou jogar no Brasil, eu vou jogar isso no debate brasileiro. Que aí os meninos que querem ser conservadores vão ter a lista de quem eles precisam estudar. Voegelin, Mises, como foi mencionado aqui. Então, assim, toda a estrutura da propaganda do Olavo de Carvalho foi municiar jovem desocupado para estudar um monte de coisa. Sim, mas você já viu a resposta de Mises ao cálculo econômico, certo? É isso que o Olavo fez. E, portanto, o Gustavo Machado estava respondendo esta prática política atual, e não o Mises morto de 1.500 anos atrás. Aí, agora, estão desenterrando o Júlio Zévola, né? Estão desenterrando o Júlio Zévola. Por causa de quem? Por causa do morto fascista. Por isso. Então, veja, até o Giovanni Gentili eles já importaram? Eles importaram o Giovanni Gentili já? O Évola eu já tinha visto. Agora eles importaram o Giovanni Gentili, gente que ninguém dava 2 relevância. E o facho do Olavo trouxe para cá, certo? Então é muito importante saber desse histórico, porque o Gustavo não estava debatendo em abstrato, ele estava debatendo porque no canal dele começaram a aparecer um monte de seguidorzinho de Olavo, dizendo assim, e o cálculo econômico? Aí ele falou, tá bom, vou explicar para vocês, tá? O cálculo econômico, Mises citou aqui, falou disso aqui e assado, e eu vou mostrar para vocês qual é a resposta disso do ponto de vista da tradição marxista. Aí o Miorim está querendo vir assim, sim, mas antes de você refutar o Mises, você leu toda a bibliografia dele em alemão? Aí não, né? É claro que não. Porque ele não foi debater e divulgar o Mises, ele foi simplesmente dizer, esse argumento que o Olavo ensinava a meninada a repetir, tem resposta. Foi só isso. Não pretendi fazer exegese sexual em nenhum deles. Mas a pergunta é um pouco estranha, na minha opinião, porque o tema do cálculo econômico que está nesse livro, que eu saiba, é o único lugar que ele procura tratar isso, é basicamente uma adaptação do artigo que ele publicou 2 anos antes, que, salvo engano, eu mencionei. Não me lembro de ter falado no meu vídeo que nas 6 lições ele trata desse tema. Não me lembro. No primeiro livro, porque eu tenho esses livros digitais, né? Eu não sou estudioso de Mises, nem tenho interesse de ser. Eu estudo pela influência que tem em vários grupos na sociedade hoje. Isso, porque o fascista do Olavo trouxe para o Brasil, foi por isso. E tem que ficar muito claro que foi assim, gente. Foi assim, tá? Tem que ficar muito claro que foi o fascista do Olavo.
casa era... E veja, isso não tem nada a ver. Você pode ir lá ler o texto, e achar alguma coisa interessante, Mises. Pode, tá liberado. Eu já disse isso para vocês, eu não estou proibido de ler nada, não. Mas a verdade é que esses textos foram trazidos para cá por causa do fascista do Olavo. E isso é importante de colocar, porque quando o Gustavo está discutindo, ele não está discutindo academicamente o texto de Mises, que nem relevância tem para ele, não interessa para ele. O que ele está discutindo é porque nos canais do YouTube começaram a aparecer um monte de moleque de 13 anos repetindo, sim, mas e o cálculo econômico? Os moleques de 13 anos aparecendo na internet com isso. Então, por causa do Olavo, que fez esse tipo de tradução para o português. E tudo que o fascista do Olavo fez, exatamente, foi 100% importado dos Estados Unidos também, pura propaganda. Ele só traduziu. O Olavo não é um grande intelectual, ele é um tradutor. Ele pegou o que estava funcionando nos Estados Unidos e traduziu para cá. Por isso que eu digo, o Olavo não é burro, gente. O Olavo, ele é muito esperto. O que ele fez? Ele pegou o que já estava funcionando nos Estados Unidos e falou, gente, o pessoal no Brasil não sabe de nada, e traduziu para cá, o que já estava funcionando. Por isso que funcionou no Brasil. Lições. Então, para me mostrar o livro do Mises, é um livro de propaganda, tem algumas coisas curiosas, eu mostrei esse livro, as 6 lições, né? Os outros eu tenho digitais no meu computador, então não me lembro realmente de ter dito, as pessoas podem rever o vídeo aí, de ter falado que ela aborda esse tema nesse livro, né? No livro As 6 Lições. Então, e o que eu falo no último vídeo, eu trato realmente desse tema, é que vocês podem ler a tradição marxista inteira, Marx, Engels, etc. Esse problema do cálculo econômico não existe. Lembrem bem, o Olavo não é burro, gente, ele é morto. Ele é morto, exatamente. Lembrem-se sempre disso. Morto e provavelmente de Covid, que era uma doença que ele negava. Isso é um falso problema para a tradição marxista. Quando é que isso surge? Eu fiz um vídeo para fazer essa contextualização, e que vai daí, e eu já explico como. Isso começou com totalmente por fora do marxismo, com uma ideia, em 1908, um autor italiano chamado Henrique Baroni, ele publicou um livro, dentro da tradição liberal que ele é, inclusive, ligado a Varrasta, um autor francês, tentando mostrar a possibilidade de um socialismo de mercado. Tá? E socialismo de mercado, você teria os consumidores comprarem... Aí o que ele está mostrando é assim, ó, por que eu debati? Veja só, o Miorin está dizendo, não, mas o Mises fala muito mal de marxismo. Eu quero que vocês só se situem na discussão, tá? Vamos voltar aqui. Miorin diz assim, mas você disse que o Marx não refuta, o Mises não refuta Marx, porque lá no texto, não, cara, o Miorin, presta atenção no que você está falando, tem contexto, ele fala de cálculo econômico, o Gustavo fala de cálculo econômico e fala, essa coisa que vocês estão trazendo no meu canal, para dizer assim, Mises refutou Marx com cálculo econômico, disse Ancapzinho 13 anos. Disse Ancapzinho 13. Mises refutou Marx por causa da questão do cálculo econômico. Como o Gustavo viu que no canal dele estava aparecendo 500 milhões de pessoas, ele tentou fazer uma contextualização. Veja, quando Mises fala de cálculo econômico, ele está debatendo com uma outra galera e não com Marx. Portanto, isso não tem como refutar Marx, porque nem para Marx era um capzinho 14, certo? Então, aparecer 500 pessoas no canal do Gustavo dizendo Mises refutou Marx por causa do negócio do cálculo econômico. Ele falou, olha só, isso nem se põe ao marxismo. Aí o Miorin está respondendo isso, ele está dizendo assim, tá bom, ok, isso não se põe ao marxismo. Mas e este livro aqui que Mises falou um monte de coisa? Aí, por isso que eu fiz a piada do... Foda-se. Porque isso não era uma questão, percebe? Isso não era uma questão para o Gustavo Machado. Para o Gustavo Machado, a questão era, tem um monte de Ancapzinho 16 vindo no meu canal dizendo assim, Marx não presta para nada porque cálculo econômico, como disse o Olavo de Carvalho. Porque o Olavo de Carvalho dizia isso, e eu tenho certeza porque eu lembro. Ele dizia assim, olha, o marxismo não deve ser levado a sério porque o Mises já mostrou que o cálculo econômico, etc. Então, o Gustavo estava falando com os seguidores do fascista morto, não diretamente com o Mises. Aí ele fala, veja bem, essa questão do cálculo econômico nem se coloca para o marxismo. Ele só disse isso. Aí o Miorin está dizendo, não, mas tudo bem que não se coloque, mas Mises colocou um monte de coisa contra Marx. Aí você pode dizer, tá, que bom. Mas a questão do cálculo econômico, que vocês tentam jogar na minha cara, dizendo assim, Marx foi refutado porque cálculo econômico, isso que vocês estão repetindo do morto do Olavo, isso do fascista morto do Olavo que vocês estão repetindo, isso não tem cabimento. Por quê? Vou explicar. Porque o fascista morto do Olavo é um mentiroso, ele sempre foi um mentiroso descarado, então ele tentou criar uma frase fácil para ninguém mais ler Marx, porque afinal de contas ele já foi refutado por cálculo econômico. Porque o fascista morto do Olavo era um bandido intelectual. Entende?
Ele é um bandido intelectual. Então, como o Olavo fazia isso, ele fazia isso para gente que nunca vai ler, seja Marx, seja Mises, seja puta que pariu. Ele fazia isso, para você simplesmente ter o poço envenenado e nunca abrir um texto de Marx, porque afinal de contas já foi refutado pelo cálculo econômico. Quem dizia isso era o bandido do morto fascista chamado Olavo de Carvalho. Esse fascista morto, mentiroso, filho da puta, que se eu pudesse, eu desenterrava o cadáver dele e colocava a cabeça dele numa estaca, esse mentiroso, maldito, que sempre foi mentiroso, não caiam na do Fernando Moura, esse bandido fascista, mentiroso, certo? Ele sempre foi esse bandido. E aí ele fazia o quê? Ele criava frasezinhas fáceis, que tem alguma coisa de verdade em algum sentido, por exemplo, Mises falou sobre cálculo econômico. Sim, isso tinha relação com a esquerda, isso tinha relação com a esquerda, porque tinha a esquerda que queria falar que era possível ter uma organização, mas isso não tem nada a ver com Marx. Então, o bandido morto, fascista, que era o Olavo, ele inventou uma pauta. Ele inventou uma pauta.